Olá, estamos reunidos aqui para mais um encontro de história do cristianismo. E nesse encontro eu quero conversar com você sobre dois eventos marcantes do cristianismo. Um ocorrido no final do século IV, que é a conversão de Agostinho, e um outro evento ocorrido já no início do século V, que é sobre Jerônimo e a Vulgata Latina. Bem, sobre Agostinho eu quero falar algo aqui. E talvez sobre uma grande declaração que esse homem havia feito. Agostinho, numa certa feita, declarou: Senhor, torna-me casto, mas não agora. Disse, um intelectual voltado à sensualidade que flertava com o cristianismo. E com muitas outras coisas também. Mas depois de se entregar a Deus, esse homem não teria mais problemas para ser casto e se tornaria, quem diria, um dos escritores mais influentes que a igreja já conheceu. Esse homem complexo era Aurelius Augustinus, mais conhecido por Agostinho. Agostinho nasceu em 354, na cidade de Tagaste. Ele era filho de uma mulher cristã chamada Mônica e de um pai pagão, Patrício, que era oficial romano. Ao perceber o brilhantismo de seu filho, Mônica e Patrício, procuraram as melhores escolas para ele. Ele estudou retórica em Cartago e foi estimulado a ler autores latinos, como Cícero, e convencido por seus estudos de que a verdade era o objetivo da vida, em um primeiro momento ele rejeitou o cristianismo, porque via no cristianismo uma religião para pessoas com uma mente simples. Quando era adolescente, Agostinho tomou para si uma concubina, que lhe deu um filho. E pelo resto da sua vida, Agostinho olharia para os seus dias passados em Cartago com grande aversão. Na obra intitulada como Confissões, ele chega a comentar: cheguei a Cartago, onde um caldeirão de amores profanos estava chiando e borbulhando ao meu redor. O jovem incansável experimentou, em primeiro momento, o maniqueísmo, que ensinava ser o mundo um campo de batalha entre luz e trevas, e carne e o Espírito Santo. O maniqueísmo, no entanto, não conseguiu satisfazer os desejos do coração do jovem Agostinho. E ele não conseguia encontrar essa verdade tão definitiva. Tampouco ele teve contato com o neoplatonismo, e também o neoplatonismo não trouxe a satisfação para esse homem. E Agostinho, isolado na sua própria insatisfação espiritual, ele se mudou de Cartago para Roma, depois para Milão. Ele começa a ensinar retórica nessas cidades. E em Milão ele se encontrou com o bispo Ambrósio e aprendeu que nem todos os cristãos eram pessoas de mente simples, porque Ambrósio era um homem brilhante. E no ano de 387, enquanto estava sentado em um jardim em Milão, a história conta que Agostinho ouviu uma criança cantar uma música que dizia: pegue-a e leia, pegue-a e leia. Agostinho leu a primeira coisa que encontrou na sua frente, a Epístola de Paulo aos Romanos. E quando ele leu Romanos 13, dos versos 13 e 14, as palavras do apóstolo Paulo que versavam sobre revestir-se do Senhor Jesus Cristo, ao invés de se deleitar nos prazeres pecaminosos, tocaram profundamente no seu coração, e Agostinho creu. E foi como uma luz da fé que inundou o seu coração, e de todas as trevas da dúvida que ele tinha naquele momento haviam sido dissipadas. Apesar de Agostinho estar feliz com a sua vida monástica, tranquila, a sua reputação de cristão brilhante se espalhou. E no ano 391 ele foi pressionado a ser ordenado como sacerdote. E em 395 ele tornou-se bispo da cidade de Hipona, no norte da África. Todas as controvérsias de seus dias envolviam o bispo Agostinho. E havia um grupo donatista que tinha grande preocupação no sentido de que o clero tivesse uma moral adequada. E sob perseguição do imperador Diocleciano,
alguns clérigos entregaram cópias das Escrituras a seus perseguidores para que fossem queimadas. Mais tarde, algum desses traidores, conforme eram chamados, foram readmitidos no clero. Os donatistas se recusaram a aceitar os traidores e estabeleceram uma igreja rival. E milhares de donatistas viviam na diocese de Agostinho. Agostinho ele negava a necessidade de uma igreja rival. Embora, como disse, pudessem existir algumas pessoas que não fossem exatamente santas na igreja, Agostinho entendia que só havia uma única igreja. Os sacramentos que Agostinho definia como sinais visíveis da graça invisível não eram eficientes em razão da justiça do sacerdote, mas devido à graça de Deus operando por intermédio deles. A visão de Agostinho prevaleceu e o movimento donatista perdeu força. E aí surge nesse contexto Pelágio, um monge inglês que estava espalhando uma heresia em que afirmava que a ação do homem era essencial em sua opção por Deus. Embora a graça de Deus tivesse o seu papel, ela não era tudo, dizia Pelágio. Pelágio não ensinava que o homem poderia salvar-se a si mesmo, mas Pelágio negava que o pecado tivesse sido herdado pelo homem através do pecado cometido por Adão. Agostinho, é claro, se opôs a essa ideia, dizendo que ninguém poderia escolher o bem, a não ser que Deus o levasse a fazer isso. Na verdade, Deus já havia predestinado os eleitos, seus redimidos, e nada do que o homem pudesse fazer mudaria o decreto eterno. E no ano de 431, um ano após a morte de Agostinho, o Concílio de Éfeso ordenou oficialmente, ou melhor, condenou oficialmente o pelagianismo. E Agostinho não apenas desafiou essa heresia, mas também na obra intitulada como Confissões, ele descreveu a sua busca espiritual, talvez a primeira autobiografia verdadeiramente espiritual. E a famosa frase, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, vem no primeiro parágrafo dessa obra. Pelo fato dos ensinamentos de Agostinho se tornarem tão fundamentais ao cristianismo, não percebemos como ele foi original em seus dias. Seus pensamentos se espalharam entre os teólogos católicos, mas também entre os protestantes. Lutero e Calvino o citavam constantemente. Gostavam de sua ênfase na graça de Deus e na incapacidade que o homem tem de salvar a si mesmo. Agostinho escreveu centenas de tratados, cartas e comentários bíblicos. E na sua obra clássica, intitulada como A Trindade, é provavelmente o trabalho mais conhecido sobre o assunto. Entretanto, a sua obra mais importante foi intitulada como A Cidade de Deus. Se você não conhece, você deve ler essa obra. Um trabalho monumental, escrito em resposta à queda de Roma diante dos visigodos. Algumas pessoas culparam os cristãos pelo acontecimento e alegavam que Roma caíra porque seu povo rejeitara os deuses nativos. Em razão dessas afirmações, Agostinho respondeu, defendendo e explicando o plano e a obra de Deus na história. E Agostinho diz que desde Caim e Abel, sempre houve duas cidades no mundo. A cidade de Deus, que são os fiéis, e a cidade dos homens, que é comparado a uma sociedade pagã. Embora elas se interrelacionem, Deus cuidará para que a cidade de Deus, ou melhor, a igreja, permaneça por toda a eternidade. Embora Agostinho tenha escrito no final da Era Antiga, os seus pensamentos influenciaram os estudiosos da Idade Média e perduraram até a Reforma na Igreja ocorrida no século XVI. Mas eu quero compartilhar um outro episódio importante da história. Agora no ano de 405, onde Jerônimo ele vai completar a Vulgata, que também é conhecida como a tradução latina.
A igreja, desde o início, aceitou que havia necessidade de traduzir a Bíblia. Embora o grego comum do Novo Testamento fosse amplamente compreendido em todo o Império, todo o território romano, nem todos conheciam aquela língua. E a igreja tinha o objetivo de alcançar a todos com o Evangelho. E aí surgiram as primeiras traduções em várias línguas, especialmente para o latim. Embora, com o passar do tempo, o latim passou a ser a língua oficial do Império. Havia também algumas traduções no siríaco e também no copta, né, que era uma versão para os egípcios. Embora possamos destacar o zelo dos primeiros tradutores, infelizmente nem sempre tinham um bom domínio do grego. E aí surge nesse contexto Damásio. Damásio foi bispo em Roma entre ali os anos de 366 ao ano de 385, final do século IV. Embora o bispado de Roma fosse tido em grande estima, ele ainda não alcançara o poder superior dos outros bispados. E Damásio, ele gostava de poder. Ele queria libertar o cristianismo ocidental da dominação do Oriente. Havia muito tempo, o grego era a língua aceita pela igreja, mas Damásio queria que a igreja do Ocidente se tornasse claramente latina. E uma das maneiras de conseguir isso era a tradução da Bíblia para o latim. O secretário de Damasco era Eusébios Hierônimos e Sofônios, e, embora fosse mais conhecido na igreja como Jerônimo. Jerônimo foi treinado nos clássicos em latim e grego e repreendia severamente a si mesmo por sua paixão pelos autores seculares. E para punir-se, ele praticava uma vida de renúncia e chegou a, num determinado momento da sua vida, a retirar-se para a Síria para se dedicar ao estudo da língua hebraica. Jerônimo havia se tornado um dos maiores estudiosos na época em que começou a trabalhar para Damasco. E desse modo, Damasco sugeriu que o seu secretário produzisse a tradução da Bíblia latina e que eliminasse as imprecisões daquelas traduções que haviam sido feitas anteriormente. Damasco buscava a uniformidade e, assim como já padronizara o culto de adoração das igrejas que estavam sob a sua autoridade, Damasco também queria construir um conjunto padronizado das Sagradas Escrituras. E Jerônimo começou a sua obra em 382. Quando Damasco morreu, no ano de 384, Jerônimo aparentemente alimentava o desejo de ocupar essa posição de bispo de Roma, em parte pela amargura de não ter sido escolhido e em parte pelo desejo de se livrar das distrações. Jerônimo ele mudou-se de Roma para a Terra Santa, estabelecendo-se em Belém. E no ano 405 terminou a sua tradução, que não foi a sua única obra. Durante aqueles 23 anos de reclusão, ele também produziu comentários e outros escritos, servindo de conselheiro espiritual para algumas viúvas ricas e bastante devotas. E ele se envolveu em várias batalhas teológicas nos seus dias, por meio de cartas eloquentes e, às vezes, algumas cartas bastante cáusticas. E, até hoje, são consideradas documentos muito dramáticos. Jerônimo começou a tradução trabalhando a partir da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Porém, logo, Jerônimo começou a estabelecer um precedente para todos os bons tradutores do Antigo Testamento. Ele passou a trabalhar a partir dos originais em hebraico. Jerônimo consultou muitos rabinos e procurou, com isso, atingir um alto grau de perfeição. Jerônimo ele ficou surpreso com o fato de as escrituras hebraicas não incluírem os livros que hoje nós chamamos de apócrifos. Porém, eu já tenho ensinado aos meus alunos de usarmos um termo mais acadêmico. E eu gosto de me referir a esses textos como textos deuterocanônicos. E por terem sido incluídos na Septuaginta, Jerônimo foi compelido a incluí-los também em sua tradução, mas deixou a sua opinião bastante clara.
e essa opinião era Liber Ecclesiastici, livros da igreja, e não Liber Canonici, ou livros canônicos. Então, embora os apócrifos pudessem ser usados para a edificação, eles não poderiam ser utilizados para estabelecer doutrina. Centenas de anos mais tarde, os líderes de Roma dariam um passo adiante e não incluiriam esses livros na versão da Bíblia protestante, melhor, os líderes da Reforma, né? Não os líderes de Roma, iriam incluir, né, na versão da Bíblia protestante. Isso foi, de fato, um grande passo. A Biblioteca Divina, o termo pelo qual Jerônimo se referia à Bíblia, finalmente disponibilizada em uma versão precisa e muito bem escrita na língua usada comumente nas igrejas do Oriente. Ficou conhecida como Vulgata, do latim vulgus, que quer dizer comum. Então, a enorme influência de Jerônimo fez com que todos os estudiosos sérios da Idade Média tivessem grande respeito por essa tradução. Martinho Lutero, que conhecia o hebraico e também o grego, fez várias citações da Vulgata durante toda a sua vida. Pelo fato da obra de Jerônimo ter sido, ou melhor, ter recebido o selo de aprovação da igreja, outros tradutores também tiveram dificuldade em segui-lo. Até a Reforma, poucas traduções haviam sido feitas para as línguas europeias. E mesmo assim, em vez de trabalhar a partir do Novo Testamento em grego, muitos tradutores se voltaram para a Vulgata, a tradução feita por Jerônimo. Ironicamente, a tradução da Bíblia no idioma que toda a igreja ocidental pudesse usar, provavelmente fez com que a igreja tivesse um culto de adoração e uma Bíblia que nenhum leigo podia entender. Porque a tradução de Jerônimo deu ao latim o ímpeto que Dámaso buscava. Mas a Vulgata não se tornou tão sacrossanta, eu acho que essa é a palavra que podemos usar, que a tradução da Bíblia para as outras línguas bastante utilizadas foi proibida. Então, durante muito tempo, a Vulgata, ela escrita em latim, foi espalhada pela Europa e por muitos países e era lida na sua forma original. O que fazia, é claro, com que muitas pessoas não tivessem acesso ao conteúdo de Deus revelado através da sua santa palavra. E nós vamos encerrar o nosso encontro neste dia por aqui. E se você gostou dessa aula, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sino para que você possa ser atualizado dos novos conteúdos das nossas aulas aqui. Então, que o Senhor assim abençoe a sua vida, que Deus, nesse dia, nos abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.